Bem, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, sábado, nossa reflexão está no livro de Salmo 119, versículo 45. Aliás, Salmo 119, versículos 44 e 45. E eles dizem o seguinte: Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Amém. Bom, meus queridos, explorando mais um pouco o Salmo 119, ontem nós falamos sobre prazer, muito maior de andar nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor, do que todas as riquezas, Então, que a gente, é claro, a gente dá o devido valor aos caminhos do Senhor, aos preceitos do Senhor, aos mandamentos, e é muito melhor andar nos caminhos dele do que as riquezas. Então, ótimo. E hoje, é mais ou menos um complemento disso, os versículos 44 e 45, eles vêm nos dizer que observaremos, sempre os preceitos, os mandamentos de Deus, para que a gente continue sempre nessa conduta para sempre e eternamente. E andaremos em liberdade, porque buscamos os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus. O que chama atenção, bastante, para mim, quando eu li, primeiro, são duas coisas, que observarei, o salmista diz, observarei sempre a tua lei, de contínuo, a tua lei, para sempre e eternamente, ou seja, não desviará desse caminho, sempre buscando sempre agradar a Deus, lembrando dos mandamentos de Deus e seguindo os mandamentos para sempre, eternamente. E a outra coisa que chama atenção é que andarei em liberdade, porque muitas vezes a gente acha que, seguindo a Deus, a gente se priva de muitas coisas, Então, porque quem segue a Deus não dança, por exemplo, Não pode dançar, Claro que pode dançar, Não, não põe o tipo de roupa. Com certeza, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente tem bom senso do que vai agradar a Deus e que vai desagradar a Deus, a nossa conduta, então as nossas roupas, o nosso modo de falar, mas nós andamos em liberdade sim, nós podemos fazer o que a gente quiser, como o próprio apóstolo Paulo disse, tudo eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Então a gente tem esse bom senso, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então é isso, isso não tira a nossa liberdade de maneira alguma, O que acontece é que o bom senso faz com que a gente se limite, a determinadas ações, determinadas roupas, determinadas palavras, que não cabem no nosso vocabulário, Por exemplo, palavrões, Então, vamos ficar falando palavrão? Não tem necessidade alguma, de se falar palavrão. Eu vou usar uma roupa, mulher, por exemplo, usar uma roupa muito curta, muito decotada, para quê? Não precisa isso, não precisa. Será que isso vai agradar a Deus, Então, e nós, homens, também, é claro, uma roupa decente, palavreado decente, um comportamento decente, mas não privando a nossa liberdade, A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode fazer, mediante, é claro, um bom senso. Então,
a gente conduz a nossa vida de modo que agrade a Deus, seguindo os seus mandamentos, e se a gente seguir os mandamentos de Deus, com certeza, mesmo sem perceber, a gente vai estar mudando a nossa conduta perante o mundo, né? Então, a conduta do mundo, né, no mundo, é uma. A conduta no mundo de Deus é outra, né? É outra, mas não tirando a nossa liberdade. Jamais, jamais nós poderemos dizer, assim, né, com pesar, puxa, né, eu tenho tanta vontade de fazer tal coisa, mas eu não faço. Não, né? Não, eu não faço porque não convém, eu não faço porque eu não quero. Então tem certas coisas que eu não quero mais fazer, que eu fazia, tipo de música que eu ouvia, por exemplo, né? Que hoje em dia eu não tenho prazer nenhum em ouvir, né? E não sinto falta nenhuma, por quê? Porque as coisas de Deus são muito mais importantes, as coisas de Deus me preenchem muito mais do que as coisas do mundo. Então, automaticamente a gente vai se afastando das coisas do mundo, mas não tirando a nossa liberdade, jamais, né? Nós podemos fazer o que quisermos, mas nem tudo nos convém. Imitando o apóstolo Paulo. Tá bom, queridos? Então, que hoje, nesse sábado, a gente reflita um pouco sobre isso, né? De buscar e respeitar e obedecer às leis de Deus para sempre, para sempre. Não é obedecer hoje, amanhã não, depois voltar, não. Obedecer sempre, né? E andando em liberdade. Nada nos é proibido, apenas temos bom senso. Só isso. Tá bom, queridos? Mas nós podemos fazer o que a gente quiser, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande sábado a todos. Que hoje sejamos melhores do que fomos ontem. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais levar uma vida que conduza, né, que condiza, desculpa, com a nossa nova posição, né, de novas criaturas, e que sejamos realmente sempre, sempre seguidores dos mandamentos de Deus e imitadores de Deus, né? Como diz o apóstolo Paulo, né, se tivermos que imitar alguém, que imitemos a ele, pois ele é imitador de Jesus Cristo. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Um grande sábado repleto de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, queridos, e até amanhã, se Deus permitir. Grande abraço, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.